Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Libras. Nessa aula, nós trataremos do uso da Libras e alguns de seus elementos intrínsecos. Nela, você poderá aprimorar os seus conhecimentos de alguns elementos específicos e a estrutura para a comunicação básica da língua de sinais. Como nós já vimos anteriormente, o alfabeto é parte inerente da língua de sinais. No caso, ele é usado apenas para a soletração de nomes próprios. Desse modo, nomes de pessoas, no caso, o nome completo da pessoa, nome, sobrenome, como é que você dá um espaço entre nome e sobrenome? Soletra o primeiro nome, Camila. Dá um espaço, vai para o sobrenome. Nome, sobrenome, nome de rua, nome do bairro, enfim. Todos os nomes próprios soletrados por meio do alfabeto manual. Para compreender o alfabeto manual, é preciso exercitar. Vamos lá? Aqui tem alguns nomes de pessoas que eu vou soletrar para vocês. E eu sugiro que vocês façam comigo. Paula. Muito rápido? Pois é, essa é a velocidade que os surdos usam. Novamente. Paula. Observem que uma letra emenda na outra. P, já vira o A. U, L, A. De novo. P, A, U, L, A. Segundo nome, Patrícia. Patrícia é um nome que tem acento agudo. Na soletração, você só precisa fazer o acento, no caso, acento agudo, acento circunflexo, o tio. Você só vai fazer o acento se for preencher uma ficha, ou se você tiver que ter esse nome com exatidão. Na soletração rápida, numa apresentação, numa conversa mais informal, você não precisa necessariamente desse acento. Por quê? Esse acento é oral auditivo, e o que não faz diferença aí para as pessoas surdas. Então, Patrícia. De novo. P, A, T, R, I, C, I, A. Mais uma vez. Patrícia. Vamos para o número 3. Fernando. F, E, R, N, A, N, D, O. Novamente, uma letra deve aí emendar na outra. F, E, R, N, A, N, D, O. Fernando. O D já vira o. F. A mão está aqui nessa posição. Já vira o E, sobe o R. Do R eu vou descer para o N. N, A, N, D, O. Número 4, João. Nesse caso, eu vou fazer o tio para vocês, ok? Então, João. Observem que o tio pode ser feito antes ou no final aí da soletração. Então, João ou João. As duas formas estão corretas. Número 5, Beatriz. Beatriz. É importante que vocês compreendam que vocês não devem ler letra por letra separadamente. O ouvinte tem que ir juntando aí os sons, juntando as sílabas para que ele consiga ler com exatidão. Não se preocupem em observar cada letra. Muitas vezes é pelo contexto que nós lemos esses nomes inicialmente. Então,
Beatriz, eu tenho aqui o Z no final. Então, muitas vezes é um nome que é deduzido pelos aprendizes de Libras. Número 6, Gabriel. Mais uma vez, um pouco mais devagar. Então, o G já vira o A, sobe o B, R, I, E, L. Para que vocês compreendam isso com exatidão, é preciso olhar várias vezes até interiorizar. Número 7, Edson. Novamente, agora um pouco mais rápido. Um pouco mais devagar. Número 8, Daniel. D, já vira o A, desce o N, I, E, L. Mais uma vez. Daniel. Um pouco mais rápido. Número 9, Valquíria. Observem que qualquer nome eu consigo, mesmo que for um nome mais longo, a velocidade normal da língua de sinais. Valquíria. De novo. Valquíria. Então, nomes mais curtos, eu consigo essa velocidade, eu consigo ir percebendo essa velocidade. Por exemplo, se eu for soletrar Ana. Ana. Novamente, Ana. Rui. Rui. Luiz. Luiz. Mas também é possível manter essa velocidade com nomes mais longos. Por exemplo, Rosângela. Rosângela. É importante que a gente entenda aí que a mão deve ficar parada, são os dedos que se movem e sempre descobrindo aí a harmonia que tem nesse nome. Qual letra que vai puxar a seguinte. Número 10, Thaís. Thaís com TH. Então, o H é uma letra que tem esse movimento. Então, Thaís. É importante que vocês exercitem esses nomes em casa. Façam diante do espelho. O espelho vai te dar com exatidão como é que vocês vão olhar outras pessoas soletrando. No caso do alfabeto manual, existem aí duas competências que são trabalhadas. Uma é a percepção visual para a leitura. Então, quando eu vejo alguém soletrando por meio do alfabeto manual, aqui está o sinal de soletração, eu devo aprimorar a minha percepção visual para que essa leitura ocorra de maneira cada vez mais fluida. Então, quanto mais vocês verem pessoas soletrando, mais rápido vocês vão ficar para a questão da leitura. Porém, também é preciso aprimorar a produção da soletração. Ou seja, não basta olhar pessoas sinalizando, eu tenho que tentar produzir aí os nomes. Quando eu estou produzindo, eu estou vendo a minha mão desse ângulo. Estou vendo o dorso da minha mão. Por isso que o espelho aí se torna um aliado para que eu desenvolva essa percepção visual. Expressão facial e corporal em Libras. As expressões faciais, elas são elementos inerentes aí às línguas de sinais e, portanto, também a Libras. Quando nós tratamos das línguas orais, é possível comparar
as expressões faciais, a entonação da nossa voz. Por isso, elas não podem ser desprezadas no uso aí dessa língua visual espacial. A expressão facial, ela explicita a intensidade, por exemplo, dos sentimentos. Aqui eu tenho o sinal de bravo. Bravo. Entretanto, só esse sinal de bravo não transmite aí a intensidade de quanto eu estou bravo. Eu posso dizer para uma criança, por exemplo, eu estou brava. Ou eu estou brava. Se eu estiver muito brava, é a expressão facial que vai determinar o quanto você está bravo ou não. No caso, por exemplo, de um cachorro bravo. Estou explicando para uma criança surda, é uma criança pequena, que ali no vizinho tem um cachorro que está bravo. Fatalmente, essa criança que é visual vai te perguntar: posso ver? Vai dizer: não. Lá tem um cachorro bravo. Só ver. Né? Ela vai insistir nisso, porque ela não está escutando o cachorro latindo sem parar aqui no vizinho. Então, aliado à expressão do cachorro bravo, eu posso usar aí um classificador. O que é um classificador na língua de sinais? O classificador é um elemento também inerente às línguas de sinais. Por meio do classificador, eu explico a forma, a dimensão aí de objetos, de pessoas, no caso de pessoas, animais, o jeito que eles se movimentam, enfim, algumas características intrínsecas de cada elemento. Então, por exemplo, tem um cachorro bravo. Então, para que isso se torne eficaz aí para a criança surda, eu vou dizer: dessa forma, eu estou utilizando o classificador. Vocês conseguem aí, por meio dessa explicação, imaginar como é o cachorro que está aqui ao lado? Vou trazer então para vocês alguns exemplos de classificadores de cachorro. Então, eu posso ter dessa forma, que é o cachorro bravo, que nesse caso eu não necessito utilizar o sinal de bravo. Pelo próprio classificador eu já descrevo como é que é esse animal. Ou eu posso ter um cachorro dessa forma, ou eu posso ter um cachorro assim. Então, isso são os classificadores utilizados nas línguas de sinais. As expressões faciais e corporais em Libras, elas podem ser observadas em duas formas, nas formas afetivas e gramaticais. As formas afetivas são utilizadas, na maioria das vezes, juntamente com um ou mais sinais da Libras para expressar os mais diferentes sentimentos. Isso significa que, sempre que eu for me referir a um sentimento, eu tenho a necessidade de fazer o sinal acompanhado aí da expressão facial. Eu vou dizer que estou feliz. Então, você tem o sinal de feliz. Não é possível fazer feliz, continuar com esse rosto. Né? Eu não vou me comunicar adequadamente em Libras. Feliz. Triste. Bravo. Ou depende aí da intensidade que eu vou dar para esse sinal. Eu estou cansado. Estou exausto. Então, a expressão facial, ela é fundamental. Expressão facial. Fundamental aí no uso desses sinais. As expressões gramaticais são elementos aí exclusivos das línguas visuais.
elas são utilizadas obrigatoriamente nas situações que envolvem frases afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. Então, no caso do exemplo, passei no vestibular. Então, vestibular. A expressão facial tem que acompanhar aí essa sentença, obrigatoriamente. Outra frase, a casa é bonita. Eu posso pensar nessa frase no afirmativo, a casa é bonita. Negativo, a casa não é bonita. Exclamativo, que casa bonita. Ou interrogativo, a casa é bonita? Em Libras, o que vai diferenciar esses tipos de frases é justamente a expressão facial. Então, no caso de essa frase ser feita aí no afirmativo, casa bonita, tá certo? Aqui eu tenho o sinal de casa e eu tenho o sinal de bonita. A casa é bonita. Se eu quiser dizer bonito referente a uma pessoa, então eu vou dizer a pessoa tá ali, tá certo? Então, ou né, o quanto é bonito também a intensidade vai se dar na expressão facial. Então, no afirmativo, a casa é bonita. Negativo. Então, no negativo, eu vou fazer os mesmos sinais, a expressão facial junto aqui, no caso do não, a cabeça mexendo junto é que vai designar o negativo dessa frase. Então, casa. No exclamativo, que casa bonita, eu tenho essa expressão. Interrogativo, vou perguntar, a casa é bonita? Então, tem que haver a expressão de pergunta, né? De questionamento aí. No caso dos pronomes pessoais em Libras, a localização espacial em Libras, ela é um elemento inerente à língua, né? Ela está presente aí em todas as frases aí que eu for colocar, no próprio pensamento das pessoas surdas. No caso dos pronomes pessoais, eles devem ser utilizados aí considerando essa localização espacial. Só para retomar, esse arroba utilizado, por exemplo, no ele, quando eu uso esse arroba aí pela própria transcrição da Libras, pode se referir ao gênero masculino ou feminino, tá certo? E aí, nesse contexto, eu marco aí o gênero. Então, localização espacial com os pronomes pessoais. Eu, você, ou você, ou você. Depende de onde está a pessoa. Ele, ela, a mesma coisa. Ele, ela. Nós todos, ou nós dois, nós três. Eu me incluo aí, nós quatro, ou nós dois, nós três, nós quatro, nós dois, nós três, nós quatro. Eles dois, eles dois, eles três, eles quatro. Então, isso vai depender aí de onde estão localizadas essas pessoas de quem eu estou me referindo. Em relação aos pronomes possessivos, meu. Observem que meu é diferente de eu, ok? Seu. Sua. Não vai ter aí alteração do sinal.
Então, no caso de uma apresentação social em Libras. Falamos então um pouco da expressão facial aí como inerente ao idioma. Então, meu nome. Então, meu nome virado aqui para você. Isso aqui, estou perguntando, né? Qual é o seu nome? Como Libras se difere do português em relação à estrutura, para eu fazer essa pergunta, qual é o seu nome, basta que eu utilize o sinal, a localização espacial, ou seja, para quem eu estou perguntando, e a expressão facial. Então, ou meu nome. Se eu tiver um bebê e vou dizer o nome dele, nome dele. Se eu tenho aqui um menino, nome dele. Então, seu nome, seu nome, seu nome, meu nome, o nome dele, nome dele. Então, isso vai estar aliado aí à questão da expressão, sinal e localização espacial. O seu sinal, o meu sinal, o sinal dele, o sinal dele. Idade. Então, idade. Não precisa fazer várias vezes idade, né? Bastam 2 vezes idade. Ou ele. Você quer dizer que uma pessoa tem, por exemplo, 32 anos. Ele tem 32 anos. Ele. Observem que o número gramaticalmente vem sempre por último em Libras. Estado civil. Não existe um sinal específico para estado civil. Então, casado, solteiro, namora, separou-se, divorciado. Enfim, não existe um sinal específico, eu vou ter que me apresentar. Eu sou solteira, ou eu sou casada, enfim. Filhos. Filhos, pega aqui do coração. Filhos. Filhos você tem? Então, expressão facial aí aliada. Onde você mora? Em Libras nós finalizamos mora. Onde? Onde, o qual, como, vem sempre ali por último na sentença. Local de trabalho e profissão. Então, trabalha onde? Ou eu trabalho aqui no Mackenzie. Data de nascimento. Data, dia de nascimento. Eu vou fazer agora para vocês uma apresentação social. Hoje eu não serei a Débora, né? Utilizarei aí outros dados para fazer essa apresentação. Eu gostaria que vocês olhassem e tentassem aí identificar o que eu estou dizendo em Libras. Vamos lá? Conseguiram entender? Vamos assistir agora com legenda?
Para finalizar aí a nossa aula, vou terminar com uma citação do Oliver Sacks. Os surdos consideram a língua de sinais uma parte imensamente íntima, indissociável de seu ser, algo de que eles dependem e também, assustadoramente, algo que lhes pode ser tirado a qualquer momento, como foi, de certo modo, pela Conferência de Milão em 1880. Sentem, como afirmam Paden e Ubsen, desconfiança da ciência dos outros, que julgam poder subjugar o conhecimento que eles próprios têm da língua de sinais, um conhecimento que é impressionista, global e não internamente analítico. Muito obrigada. Até a próxima aula.